Olá, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Para a aula de hoje é necessário que você abra o seu livro azul lá na página 11, onde nós vamos começar a trabalhar clima e vegetação. O conteúdo da nossa aula, ele compreende da página 11 até a página 17 do nosso conteúdo. Até a página 18 do nosso conteúdo. Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre a questão do clima e da vegetação da América e da África. E aí você pode estar se perguntando, mas por que dois continentes a gente trabalha junto? Possivelmente você deve lembrar da aula passada, em que o professor falou que estes continentes eles tiveram uma formação única. Lá no passado, no período em que era Pangeia, eles estavam coladinhos e quando eles se separaram, as terras acabaram se posicionando numa latitude bastante parecida. E por conta disso é que existe muita característica que a gente tem no continente americano e também no continente africano. Beleza, então? Então, vamos começar o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente deve lembrar é que o clima e a vegetação, ele é o resultado de diversos elementos naturais. Então, desses elementos, a gente pode colocar a questão da disposição do relevo. Nós podemos colocar a própria questão da posição do globo. Podemos colocar aí a questão da hidrografia e diversos outros, né? Na verdade, coloquei esses três, mas eu poderia colocar aí diversos outros. Então, vou botar ali reticências. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou falar sobre a questão, primeiramente, do continente americano. Nós devemos lembrar que o continente americano, no que diz respeito à sua posição no globo, ele é o continente mais extenso no sentido norte-sul. Ele é o mais extenso de todos. Se você pegar a África, não é tão extensa como a América. Se você pegar a Europa, e a Europa muito menos, né? A Europa é pequenininha. Se pegar a Ásia, mesmo a Ásia sendo grandona, ela não vai ter a mesma extensão no sentido norte-sul como tem a América. Para vocês terem noção, a América ela é tão grande no sentido norte-sul que das 5 zonas climáticas da Terra, somente uma América não está incluída, que é a Zona Polar Antártica. Todas as outras, nós temos terra incluída lá na nossa extensão, no nosso globo. Pois bem, isso vai fazer com que exista uma variedade de paisagens muito grande. Então, vamos iniciar aí pelo primeiro domínio que eu vou falar, que é o domínio polar e frio. O domínio polar e frio, o nome já diz, né? Polar, frio, então não vai esperar aí que essa área tenha temperaturas altas durante o ano, você não vai encontrar. O predomínio em ambos são temperaturas baixas, principalmente temperaturas negativas. A vegetação que acaba tendo nessa região é uma vegetação geralmente formada por coníferas. Alguns casos ainda, nós podemos ter a vegetação, aquelas vegetações polares que são mais baixas, que a gente chama de vegetação de tundra. A tundra, que é aquela vegetação rasteira, que é líquens, musgo, aquela vegetação baixinha, que ninguém dá valor, ela tem importância nutricional, ou seja, para a alimentação de animais. Valor comercial, não. Já a floresta de taiga, que é aquela floresta de grandes coníferas, essa tem importância para o polo madeireiro e para as fábricas de papel, por exemplo. E aí o engraçado é o seguinte, o Canadá
é um dos países aí que tem uma vegetação dessa de conífera muito grande e ela é muito desmatada mesmo tendo poucas pessoas para atender a indústria. Então, não é porque tem poucas pessoas morando no Canadá, no Alasca, que essa vegetação é preservada, que não é, tá bom? Depois a gente pode passar aí para o clima temperado e subtropical. O clima temperado e subtropical, ele é mais quente do que o polar e do que o clima frio. O frio, por exemplo, tem aqui nos Andes. Aí quando tu começa a descer os Andes, tu vai começar a encontrar esse clima temperado, que ele já tem as estações um pouco mais marcadas, já tu consegue já notar melhor o verão, o inverno, a questão da chuva já é diferenciada. Argentina, Chile tem clima temperado. Aqui no sul do Brasil, nós que somos aqui de Florianópolis, o pessoal do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, quase todo o Paraná, um pedacinho muito pequenininho de São Paulo, um pedacinho pequenininho lá do Mato Grosso do Sul, tem um clima subtropical. Não é só nós que temos, lá na África também tem, daqui a pouco a gente vai falar, lá na região dos Estados Unidos também tem. Então já é um verão mais marcado, e o inverno também, um inverno mais marcado. A temperatura não é uma temperatura muito alta, não existe muita quantidade de chuva, mas nós temos aí aproximadamente uns 1.500 milímetros de chuva por ano. É uma quantidade de chuva considerável. A vegetação no inverno ela perde as folhas, mas no verão ela tem bastante folhas, né? As árvores têm uma beleza muito grande, bastante frutos, entre outras coisas. Uma das coisas também que vale lembrar é a importância de um elemento que eu não botei aqui, que é a questão da maritimidade e da continentalidade. Em Florianópolis está perto do mar, então nós temos influência da maritimidade, o que faz com que a temperatura não oscile muito, nem aumente demais, nem diminua demais. Agora, se tu for um pouco mais para o interior de Santa Catarina, já não tem influência da maritimidade, teremos influência da continentalidade e aí a temperatura ela vai oscilar muito. Então já vai mudar um pouco também do tipo de vegetação que tu encontra para o interior de Santa Catarina. Nos domínios tropicais, aí já é mais para cima do Brasil. Aí tu já vai pegar ali a parte do norte e do nordeste, vai pegar centro-oeste, vai pegar a região do sudeste do Brasil. A temperatura aí, ela é bem maior, a quantidade de chuva é maior, aí 2.000. Lá na região amazônica pode chegar a 3.000 milímetros de chuva por ano. Então nós já temos uma diferenciação. Vale lembrar que dentro dessa região tropical a quantidade de florestas é diferenciada também. Se tu pegar para o Nordeste, tu vai encontrar o cerrado e a caatinga, que eles são mais secos durante aí o verão, né? E aliás, ele é mais seco durante o inverno, o verão já chove um pouco mais, só que também é seco, né? Aí 800 milímetros de chuva por ano, 1.000 milímetros de chuva por ano. Em contrapartida ali a floresta amazônica, que é pertinho, 3.000, pode chegar a 3.000, pode até passar, dependendo do ano. A região do Pantanal também, bastante úmida. Então existe uma variedade. Uma coisa interessante, eu falei do cerrado e da caatinga. Lá na África existe uma vegetação muito parecida, que a gente chama de savana. Então, isso se dá devido à formação, isso se dá devido à localidade em que ela está distribuída. Aqui, ó, posição no globo. Vamos lá. A questão do domínio de aridez. Tem pessoas que acham, mas o deserto que se tem no mundo é lá na África, o Saara. Não, galera, a gente tem um deserto aqui na América, ali ó, no Atacama, lugar que as pessoas costumam visitar, muito motoqueiro, muito viajante acaba indo para aquela região, é um deserto. O Brasil, a gente tem semidesertos, que é a parte ali do semiárido brasileiro, a savana, a caatinga são semidesertos. Se tu for para os Estados Unidos, tu vai encontrar gigantescos desertos. Então, existe deserto sim.
a quantidade de chuva é bem baixa, uma vegetação baixa também, galhos retorcidos, uma vegetação arbustiva, as folhas em formato de agulha, a raiz dessas plantas muito profundas para conseguir retirar lá de dentro da terra a água necessária para a sua sobrevivência. Então, é uma formação até bem interessante. Aqui no Brasil, ali na região do Cerrado da Caatinga, que é só um semideserto, não é um deserto total, a galera acaba extraindo a vegetação para se usar de carvão, para fazer carvão naquela vegetação. Já nos desertos, a quantidade de vegetação já é um pouco menor, tu vai encontrar cactos, tu vai encontrar arbustos muito baixos, então tu já não consegue ver essa retirada de vegetação para se fazer carvão, beleza? E agora a gente passa para a África. Uma coisa que é bem interessante, na África existe um tipo de domínio chamado de domínio mediterrâneo. Professor, mas esse domínio mediterrâneo fica ali na região do mar Mediterrâneo? Sim, é isso mesmo, por isso o nome. A característica dele é uma característica de solo seco pedregoso. E aí tem gente que pode achar, pô, mas é seco pedregoso, não tem importância. Será que isso é verdade? Não, pelo contrário, essa região ela desenvolve muito bem determinados tipos de plantas, como as oliveiras, como a uva. Agora, de uns anos para cá, existe a uva, a galera planta uva para fazer vinho naquela região, o que tem dado muita importância. Lógico que esse modelo de plantação, esse modelo de agricultura na região mediterrânea se dá devido à evolução da agricultura. Há anos atrás, tu não ia conseguir ver uva no Mediterrâneo, assim como há anos atrás tu não via uva lá no semiárido brasileiro, e hoje tu já consegue ver, porque aqui no Brasil, no caso a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, eles acabam desenvolvendo métodos, técnicas para se plantar uva nessa região, o que tem dado muito certo. Então, lá na região do Mediterrâneo também, uma coisa que vale lembrar é que lá o inverno é chuvoso, então possibilita aí essas plantas se desenvolverem e fazer com que chegue aí a azeitona até a sua casa. Na região dos desertos e semidesertos da África, é como se fosse aqui na América, só que a gente deve dar ênfase para o deserto do Saara, que é um gigantesco deserto. No deserto do Saara, assim como os desertos aqui da América, a característica é muito semelhante. Então, o que eu vou dar de ênfase aqui é uma cultura que se desenvolve no deserto do Saara, que são os cenários milenares, galera, de caravanas daqueles comerciantes. Então a galera vai, pega os camelos, coloca um monte de material nos camelos e sai aí pelos desertos a vender para os povos que já são sedentários, né? Que são povos fixos aí do deserto. Então esses comerciantes, né, montados em suas caravanas, acabam indo para o interior do deserto para vender seus materiais. O semiárido do Sahel tem uma coisa importante e que vale a pena ser observada. Que coisa é essa? Nós temos ali, ele é uma zona de transição entre o deserto e o semiárido, entre o deserto e as estepes. E aí, ele tem ocorrido o crescimento da população nessas áreas. Tá, professor, mas crescer a população numa área dessa de transição, que mal que pode ter? O problema é o seguinte, a população que está indo morar no Sahel, eles não estão tendo cuidado com o Sahel. O que é isso? Eles vão para lá, eles praticam uma agricultura de subsistência, colocam fogo na vegetação original, retiram a vegetação original e aí, ao final, ali, às vezes de 1, 2, 3 anos, eles abandonam aquela área e fazem o mesmo em outros ambientes. Resultado, a vegetação original do Sahel tem se acabado, tem entrado em extinção e fazendo até com que o deserto esteja sendo ampliado. Portanto, temos aqui um grave problema ambiental na região do Sahel. As savanas, como o professor falou, elas são semelhantes à Caatinga e ao Cerrado. Vale dar ênfase aqui no verão chuvoso, diferente do Cerrado e da Caatinga. Na verdade, é semelhante sim
ao Cerrado e a Caatinga. Os dois, na verdade, têm o verão chuvoso e o inverno seco. Lá vai ter leão, lá vai ter girafa, vai ter hipopótamo, aqui vamos ter animais característicos também na nossa região. Então, cada um na sua essência, os dois acabam sendo semelhantes. Uma ênfase aí nas florestas úmidas. As florestas úmidas, que é o último item que tem aí, que na verdade, se eu não me engano, ele só coloca como floresta, a gente deve lembrar das florestas tropicais e equatoriais. Uma ênfase aqui no Brasil nós temos a floresta chamada de Mata Atlântica, que é uma floresta tropical. Lá na África, nós temos uma floresta tropical chamada de floresta do Moçambique, são equivalentes. Aqui no Brasil, uma floresta equatorial, a floresta amazônica. Lá na África, floresta do Congo. Então, essas florestas, o grande problema delas se dá devido à quantidade de pessoas que habitam nela, cortam a vegetação original para dar espaço para a cidade, até mesmo retiram para a prática do extrativismo, uma prática econômica, e infelizmente acaba afetando essas florestas de uma maneira não muito interessante. Pois bem, galera, estamos aí terminando a nossa aula. Deixo para vocês algumas atividades aí no livro para vocês fazerem. E então, aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abração e tchau, tchau!